Vamos seguir em frente com a Matilde Saraiva, que nos telefona de Lisboa. Faça favor de entrar no consultório. Matilde, muito boa tarde. Matilde, tem por favor que nos ouvir pelo telefone e baixar o som da sua televisão. Penso que a chamada da Matilde terá caído. Vamos tentar recuperar o contacto com esta telespectadora. Entretanto, seguimos em frente com a Sofia Miranda, que nos escreve do Porto e nos diz o seguinte: Senhor doutor, apareceu-me um papinho na parte branca do olho. Além disso, está vermelho, como se tivesse um derrame. É apenas uma inflamação ou poderá ser algo mais grave? Pois essa pergunta é uma coincidência, porque eu acabei de explicar a outro senhor. Exatamente. Esse papinho não é mais então que uma bolsa de gordura na conjuntiva, chama-se pinguécula. Quando inflama, chama-se pingueculite. De facto, o olho não fica todo vermelho, fica naquela região vermelho e, portanto, precisa de lubrificar, provavelmente um anti-inflamatório, e consultar um oftalmologista, porque isso tem solução, é retirar fora e não volta mais. Muito bem, Sofia Miranda, está esclarecida a sua dúvida. Seguimos com a Maria Fernandes, escreve-nos de Vila do Conde, diz o seguinte: boa noite, eu gostaria de saber se a miopia pode regredir ou melhorar. Tenho uma filha pequena de 3 anos que começou a usar óculos há pouco tempo e tem miopia. Muito obrigada. Pronto, desde já vamos socorrer aqui outra vez do modelo para sabermos quais são. Há 4 razões principais para um olho ser míope. Desde logo, o comprimento do olho, se for maior do que o normal, a pessoa é míope. Se a curvatura da córnea for demasiado convexa, a pessoa é míope. Se o cristalino for demasiado, tiver um diâmetro anteroposterior demasiado elevado, também é míope. Ou se a distância entre a íris e a córnea também for maior do que o normal, isto é, a distância da câmara anterior, a profundidade da câmara anterior, também é míope. Portanto, há 4 grandes razões para a pessoa ser míope. Agora, ninguém pode dizer que a miopia não pode aumentar, diminuir ou estabilizar. Perante estes 4 fatores, qualquer variação de um deles relativamente aos outros pode fazer com que a miopia esteja sempre estável, ou então pode diminuir. De facto, é raro. É raro a miopia diminuir, mas pode acontecer ou pode aumentar. Por isso é que é importante uma pessoa que usa óculos ser vista pelo menos uma vez por ano. Muito bem, então esclarecida mais uma questão. Seguimos em frente com outra telespectadora. Vamos abrir as portas à Conceição Gonçalves, que nos telefona de Famalicão. Muito boa tarde. Boa tarde. Bem-vinda, Conceição. Tudo bem? Era o seguinte, eu queria fazer uma pergunta ao seu doutor, que é o seguinte: eu fiz um exame e tenho druças maculares serosas e o meu médico mandou-me fazer um OCT. E o OCT, eu tenho aqui o resultado que diz que o olho direito e o esquerdo, a ondulação da banda do EPR não associado à presença de líquido nem sobre estes achados tomográficos traduzem a presença de druças não associadas à membrana neovascular coroideia em atividade. Se isto é grave, se isto tem conserto. Ora viva, como é que eu lhe vou explicar isto? Deixe-me cá ver outra vez o modelo. Portanto, nós temos uma linha, como se fosse esta linha preta que está aqui por trás da retina. Esta linha preta chama-se epitélio pigmentado da retina. Qual é uma das funções deste epitélio pigmentado da retina, desta linha preta que está atrás da retina? É exatamente não deixar que a luz passe através do olho. Fica ali. Portanto, a retina vai absorver a luz e, portanto, esse epitélio pigmentado é quase como uma câmara escura, tem muita melanina, não deixa que a luz passe através da retina e fica ali acumulada. Às vezes há pequenas acumulações de determinadas substâncias, as tais drusas, que formam pequenas ondulações deste epitélio pigmentado da retina.
Isso em si não é grave, porque há muitas pessoas a terem estas ondulações. O problema é quando elas interferem com este epitélio pigmentado da retina e ele deixa de ser contínuo, torna-se descontínuo. Por trás deste epitélio pigmentado da retina temos uma estrutura muito vascularizada, cheia de sangue, que se chama coroideia. E essa coroideia pode, de vez em quando, se houver uma descontinuidade deste epitélio pigmentado da retina, pode lançar, entre aspas, vasos que vão entrar em comunicação com a retina. E isso aí é que necessita de tratamento. Isso é que nós chamamos uma membrana neovascular. São novos vasos que penetram, perfuram o epitélio pigmentado da retina, deixa de ser contínua essa barreira, torna-se descontínua e, portanto, vai alterar a estrutura, a morfologia da retina. Então aí tem que ser tratada. Portanto, esse OCT que você fez mostra que você tem drusas, tem ondulações do epitélio pigmentado da retina, mas ele continua íntegro, não há descontinuidade, não há comunicação entre a coroideia e a retina, e por isso a retina está bem. Você, de uma forma seriada, dependendo depois do colega que a segue, de 3 em 3 meses ou de 6 em 6 meses, dependendo também do aspecto das drusas, deve ser vigiada, fazer de uma forma seriada este OCT, para saber se um dia esta barreira tornou-se descontínua e começou a surgir algum problema. Um teste importante que você tem que saber é se começa a haver as imagens distorcidas. Por exemplo, os caixilhos das janelas, se elas ficam tortas, ou então os azulejos, as juntas dos azulejos da cozinha, por exemplo, se ficam tortas, ou se os prédios, em vez de serem direitinhos, têm uma ondulação. Se isso acontecer, no próprio dia vai ser consultada num serviço de urgência ou pelo seu oftalmologista, porque aí significa que alguma coisa se alterou. Se você continuar com a visão normal, sem distorção das imagens, então continua a ser seguida pelo colega da oftalmologia, que ele vai acompanhá-la certamente corretamente. Era importante ter esta chamada de atenção. Se você começar a ver os objetos com ondulações, imediatamente nesse dia ser observada por um colega da oftalmologia. Muito bem. Está bem, Conceição? Muito bem, eu vejo tudo direito, felizmente. Ainda bem. Muito obrigada pela sua participação no consultório, Conceição Gonçalves. E vamos esclarecer a dúvida da Mariana Marques, do Porto. Diz o seguinte: gostaria de saber quais as implicações no uso de lentes de contacto, bem como o custo médio da manutenção das mesmas. Pois eu não sei o custo médio. Há vários tipos de lentes de contacto. Aquelas que eu aconselho geralmente são as diárias. São as diárias porque é muito melhor, faz parte do senso comum, usar lentes de contacto de manhã, umas lentes de contacto novas, chega à noite, deita fora e no dia seguinte volta a pôr uma nova. E, portanto, assim reduz o risco de infecções e risco de outras situações mais graves ainda. Agora, lentes de contacto. Nós não devemos usar as lentes de contacto durante muitas horas, porque a nossa córnea, é esta estrutura transparente à frente do olho, é um tecido humano, é o tecido humano que não tem vasos sanguíneos. Alimenta-se as células, alimentam-se de oxigênio e, portanto, 90% do oxigênio destas células da córnea vem do ar. Ora, se nós colocamos uma lente de contacto, é sempre uma barreira à entrada de oxigênio para a córnea. E, portanto, se a córnea começa a sofrer, começam a surgir pequenos vasos sanguíneos aqui de uma região de transição que se chama limbo, que vão avançar sobre a córnea para haver aporte de oxigênio. E, portanto, há uma neovascularização da córnea que depois é muito difícil de resolver. Simultaneamente, o facto de usarmos muitas horas as lentes de contacto, pelo facto de piscarmos o olho, também a própria lente de contacto faz microtraumatismos, porque a lente de contacto não está de facto colada, tem que dançar um bocadinho, tem que estar um bocadinho solta no olho e, portanto, vai fazendo microtraumatismos nesta região. Esta região que é responsável também pela renovação das células da córnea. Tem umas células totipotentes e, por esse motivo, as lentes de contacto devem-se usar de uma forma parcimoniosa, 7, 8 horas por dia. A última coisa que se faz quando se sai de casa é colocar a lente de contacto. A primeira coisa que se faz quando se chega à casa é tirá-la e ter sempre uns óculos para substituir as lentes de contacto. Não é?
Muito bem, agradeço à Mariana Marques do Porto a sua mensagem e vamos terminar por aqui o consultório de hoje. Dr. Álvaro Sá, foi um prazer tê-lo aqui connosco. Muito obrigada pela sua vinda.